Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti e hoje nós estamos iniciando o segundo semestre de 2026. Então, muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui os nossos programas. Metade do ano já foi, literalmente. Estamos na metade do ano e hoje nós estamos, além de começando um novo semestre, né? Um novo mês também. Estamos no mês de julho de 2026, para quem está nos acompanhando agora, no momento em que o programa está indo ao ar. Também estamos iniciando um novo capítulo do nosso livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Hoje nós vamos começar o capítulo 5 desse livro, que é o capítulo Os Três Reinos, que é um capítulo fantástico do Livro dos Espíritos, é um dos capítulos mais importantes, pelo menos na nossa visão aqui, né, que lida com essa questão dos animais. É o capítulo mais importante do Livro dos Espíritos, porque é o capítulo que fala propriamente da questão dos animais, né, da espiritualidade dos animais. Aqueles companheiros espíritas, né, que insistem em dizer que não tem nada nas obras básicas, né, que Kardec não falou nada sobre os animais na obra espírita, né, então talvez essas pessoas estejam precisando estudar um pouquinho mais, né, a questão do Livro dos Espíritos, porque ele é um capítulo fantástico, um capítulo muito importante. Então eu recomendo, inclusive, né, recomendo realmente a leitura para aqueles que gostam, né, dessa questão da espiritualidade dos animais, que estudem, que estudem o capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos, porque é um capítulo fantástico, é um capítulo com muitas informações, é um capítulo que realmente a gente aprende muito com essa questão da espiritualidade dos animais. Então a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para estudar essas questões, para a gente poder passar essa informação correta para vocês, né? Principalmente para quem está nos acompanhando, né? Para aqueles que prestigiam aqui os nossos programas, para que a gente possa tirar conclusões acertadas em relação à doutrina espírita, né? Porque o que existe muito por aí é achismo, né? Aí eu penso de tal forma, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, estudando o espiritismo, a gente estudando de uma forma ampla, né, o espiritismo, a gente tira conclusões acertadas em relação ao que diz a doutrina espírita. Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar esse capítulo, vamos ler duas questões, tá? São questões relativamente curtas, né? Então vamos lá. Primeira questão do livro do Marcel Benedetti, a questão número 79 do livro do Marcel Benedetti, Os Animais Conforme o Espiritismo. Então vamos lá. É obviamente uma questão do capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos, né? O que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? Resposta dos espíritos: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Essa é a questão 585 do capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos. É o capítulo 11, na segunda parte, para quem for acompanhar depois essa leitura, né, de uma forma mais ampla. E vamos ver os comentários do Marcel em relação a essa questão. A ciência classifica os seres físicos e seres orgânicos e inorgânicos. Dentre estes há a divisão em 6 reinos: reino mineral, bactérias, protozoários, fungos, vegetais e animal. O reino nominal para a ciência não existe, pois o ser humano é um animal. O reino nominal é uma classificação moral que somente existe no meio espírita. No entanto, existem, por exemplo, seres intermediários. Há os vírus, que seriam os intermediários entre os seres inorgânicos. Os fungos seriam os intermediários entre os vegetais e os animais. Existem muitas outras formas intermediárias entre um reino e outro. É importante o Marcel trazer essa questão aqui para a gente, porque existe, né, dentro do meio espírita, né, uma certa dúvida, né, até uma certa discussão, né, se os homens pertencem a um reino separado, né, se existe, né, esse tal reino hominal, como a gente costuma dizer. É, pela classificação que a gente vê aqui, não existe esse reino hominal. Ele existe assim por uma classificação nossa,
né? Nós é que, digamos assim, determinamos, né, essa existência, né, do reino nominal. E até para facilitar também, né, eu entendo que é até uma forma de facilitar o estudo, facilitar a compreensão daquilo que existe, né, entre os animais, os seres, entre aspas, irracionais, os animais mesmo, né, cães, gatos, né, enfim, outros, de nós humanos. Nós estamos todos evoluindo juntos? Sim. Pertencemos todos ao mesmo. Somos todos filhos de Deus? Sim, também. Mas por uma questão didática e de estudo, a gente divide, né, ou subclassifica, né, os homens num reino hominal. Mas o próprio livro dos Espíritos a gente encontra lá, capítulos três reinos. Então só existem três reinos e não existe um quarto reino. E é isso que a gente precisa ter aí como, digamos assim, como entendimento, né? Acho que o mais importante é a gente ter esse entendimento dessas questões, né? Não existe aí esse quarto reino, como muitos dizem, mas também não vamos brigar com ninguém por causa disso, se é para facilitar o entendimento. E principalmente, se é para a gente conseguir respeitarmos uns aos outros, ótimo, que sejam quatro reinos, que seja, tenha aí esse reino nominal, como a gente diz, né? Mas é apenas classificações que nós aqui, humanos, entendemos. E que também Kardec não quis se aprofundar muito nisso, não quis entrar em detalhes, porque não era o propósito dele, né? O propósito dele era trazer informação, uma informação correta, né? Uma informação que pudesse nos levar à reflexão, e eu acho que é isso que é o mais importante. É a gente pegar o conteúdo das obras de Kardec e entendermos aquilo que ele quis dizer, aquilo que ele quis nos trazer em relação aos animais, em relação aos humanos, enfim, acho que isso que é o mais importante para a gente estudar, para a gente ter essa compreensão. Bom, lemos aí essa questão número 79, né? E a questão número 80, né? Aliás, o Marcel ele meio que subdividiu essa questão 585 do Livro dos Espíritos em várias questões dentro do capítulo do livro dele, do capítulo Os Três Reinos. Então a próxima pergunta, na verdade, é a resposta, é um outro trecho da resposta da questão 585 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá, é a pergunta número 80, né, do livro do Marcel, e é um complemento, né, daquela resposta da questão 585. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E aí o comentário do Marcel. Do ponto de vista moral, o ser humano encontra-se isolado, ao menos em nosso planeta, pois é o único que atingiu este patamar que o diferencia moralmente dos outros seres que convivem conosco. No reino nominal, como querem alguns, é o que se encontra o ser humano, como o único representante. E a gente encontra também nas obras espíritas, né, nas obras básicas da codificação, que o homem é um ser à parte da criação. Um ser à parte no sentido de já ter atingido, né, uma moralidade, já ter atingido um patamar evolutivo que possibilita, né, aos seres humanos, né, ao homem, digamos, um degrau acima da evolução em relação aos outros seres da criação. Mas não significa que somos melhores do que eles, não significa que fomos criados à parte, ou seja, os animais foram criados, né, por um determinado momento e o ser humano foi criado num outro momento à parte da criação. Não é isso que a gente entende, né, dessa questão do Livro dos Espíritos, daquilo que Kardec nos trouxe. Nós estamos evoluindo, todos nós, humanos e animais, estamos passando por várias etapas, né, em cada uma das nossas encarnações, e em cada uma dessas encarnações a gente tem aí a possibilidade da evolução, a possibilidade de crescer espiritualmente, em todos os reinos, em todas as etapas evolutivas. Acho que isso que é o mais importante da gente entender e da gente compreender. Então, que fique claro aí, né, quando a gente entende, quando a gente estuda aí o capítulo Os Três Reinos, que essas subclassificações, essas subdivisões, é, é algo muito mais nosso, humano, do que propriamente que faz parte aí dos livros acadêmicos, enfim. É mais para a gente entender e para a gente diferenciar como essas coisas funcionam. Então, lemos duas questões aí do livro do Marcel Benedetti. Semana que vem, então, nós continuamos aqui com o nosso estudo do livro Os Animais conforme o Espiritismo. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco nesse início de mês, nesse início de semestre e nesse início de capítulo Os Três Reinos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.